The name's Bond. James Bond. Daniel Craig é um ator britânico de teatro e cinema que se tornou famoso no mundo todo pelo seu papel como James Bond. Seu capítulo na série chegou ao fim e, como ele mesmo diz, ele deixa o papel num estado melhor do que quando começou. Mas além de 007, ele tem vários outros papéis no currículo. Mix Show apresenta James Bond, como Daniel Craig vive e quanto ele ganha. Daniel Ronto Craig nasceu na cidade inglesa de Chester em 2 de março de 68 e tem raízes inglesas, galesas, escocesas e irlandesas. Sua mãe, Carol Olivia, era professora de arte e seu pai, Timothy John Ronto Craig, serviu na marinha mercante e trabalhou como engenheiro em uma siderúrgica antes de se tornar proprietário de 2 pubs. Craig tem uma irmã mais velha chamada Lee. Quando ele tinha 4 anos, seus pais se divorciaram e sua mãe se mudou com as crianças para a península de Wirral. Ela começou a trabalhar no Liverpool Theatre e fez com que seu filho se interessasse por arte. O garoto passava o tempo nos bastidores e no auditório, e desde 6 anos participava de peças escolares. Alguns anos depois, sua mãe se casou de novo com o famoso artista Max Blonde, e Craig teve um meio-irmão, Philip. Com seu pai, que também começou uma nova família, Craig nunca deixou de se comunicar até a morte dele em 2020. Várias vezes o Sr. Craig apareceu nas estreias dos filmes do filho e gostava de afirmar que foi ele quem primeiro percebeu o talento de Daniel como ator e previu uma carreira de sucesso para ele. Quando criança, Craig mudou de escola várias vezes e não demonstrava muito entusiasmo pelo aprendizado, mas ele tinha muita vontade de ler, estudava música, participava de peças de teatro e jogava no time de rugby. E quando ele jogava, ele machucou o ombro e como isso passou a incomodar muito, ele teve que fazer uma cirurgia. Aos 16, Craig entrou pro elenco do Teatro Nacional da Juventude e se mudou para Londres, e para pagar pela vida na capital ele trabalhou meio período em restaurantes combinando as funções de garçom, lavador de pratos e faxineiro. Como parte de uma companhia de teatro em turnê, ele se apresentou em vários países. Para aprimorar as habilidades de atuação, ele entrou para a Guildhall School of Music and Drama, mas foi aprovado apenas na 3ª tentativa em 1988. O jovem estudou nessa prestigiada instituição por 3 anos. Em 91, conheceu a atriz Fiona London, e no ano seguinte eles se casaram. Logo tiveram uma filha, ela, mas 4 anos depois do casamento eles se separaram, tendo mantido mesmo assim um relacionamento bom. Nesse período, ele estreou no cinema estrelando The Power of Identity, seguido por papéis episódios em séries como Covington Crossing, Boone, Zorro, As Aventuras do Jovem Indiana Jones, Heartbeat e outros. Ele continuou no teatro também, aparecendo na fantasia The First Night at King Arthur's Palace, na série de TV Our Friends in the North, Tales from the Crypt, The Successes and Failures of Mole Frienders, Ice House, Hunger e no drama Obsession. Em 97, Daniel começou a namorar a atriz alemã Heike Makatz. Eles sempre apareciam juntos em eventos sociais e chegaram a ficar noivos, mas o casamento nunca aconteceu. O casal se separou em 2004. Em 98, Craig interpretou o amante do artista Francis Bacon no filme Love is the Devil. I've got things to do. I've got people to see. I've got people who want to see me. You know, I did have a life before I met you, Francis. You know, wide circle of friends. Ele ganhou o prêmio do Festival de Filmes de Edimburgo por esse papel. No mesmo ano, ele interpretou um dos conspiradores no drama Elizabeth. Em seguida, a lista de filmes dele aumentou com Love and Rage, The Trench, I Dreamed of Africa, Hotel Esplêndido e Sword of Honor. Mas a atenção especial dos críticos foi para a comédia Some Voices. Nela, Craig encarnou um paciente com esquizofrenia que se apaixona por uma mulher após a alta de um hospital psiquiátrico. Imagine if we'd never met. Imagine if we'd each met somebody else who we didn't need to meet. We'd spent the rest of our life in a meaningless spiral of mediocrity and disillusion. Depois disso, o ator foi convidado a trabalhar em Hollywood no filme Lara Croft Tomb Raider, de 2001. Hello, Alex. I suppose you think I'm a greedy, unscrupulous sellout who'll do just about anything for money. Yes, that's right. Well, the money bit's true, I guess.
Depois das palavras da protagonista Angelina Jolie de que seu colega de filme beijava muito bem, o interesse em Craig cresceu muito. Nos anos seguintes, Daniel estrelou os filmes The Road to Perdition, 10 Minutes Older, The Cello, Mother, Sylvia, Enduring Love, Layer Cake, The Jacket, Fateless, Archangel, Munich e Infamous. Ele também participou da dublagem do filme de animação Renaissance. Em outubro de 2005, os produtores do próximo filme de James Bond, Cassino Royale, anunciaram Danny Craig como novo agente secreto. O ator ficou sabendo da sua aprovação para o papel quando estava fazendo compras no supermercado. Ele não podia nem mesmo se gabar para a família, então simplesmente pegou vodka, vermute, uma coqueteleira e preparou um martini pela primeira vez na vida. O novo Bond não agradou os fãs. A aparência de Craig realmente não se encaixa na descrição canônica. Ele é loiro, tem 1,78 e é um pouco atarracado. Sim, e o próprio ator duvidou por muito tempo se deveria aceitar o papel. No entanto, ele foi apoiado por muitos atores que já haviam interpretado o Agente 007. Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Sean Connery e Roger Moore. E após o lançamento do filme Cassino Royale nas telas em novembro de 2006, todos os críticos admitiram que estavam errados. Then we'll know where he'll be. Do you want a clean kill or do you want to send a message? We want him alive. O filme bateu recorde de bilheteria e se tornou o maior sucesso da franquia de Bond, e o ator recebeu 3,2 milhões de dólares por esse trabalho. Além disso, ele se tornou o primeiro ator indicado para um prêmio BAFTA pelo papel de James Bond. Para se preparar para o papel, Craig leu todos os romances de Ian Fleming e conversou com agentes do Mossad e do Serviço Secreto Britânico. Ele também teve que parar de fumar e malhar regularmente. O público gostou do resultado desse trabalho na cena em que ele sai da água em uma sunga azul, que aliás ele próprio detesta. Daniel Craig não é só o primeiro ator mais novo que a própria série James Bond, mas também o primeiro que parou de chacoalhar coquetéis respondendo à pergunta da barman. Não me importa. Vodka martini. Shaken or stirred? Do I look like I give a damn? Essa frase foi pura improvisação, mas entrou no filme. No set de filmagem, o ator perdeu 2 dentes da frente durante a primeira cena de ação, e seu dentista teve que voar de Londres para substituir eles. O inglês admite que nunca sonhou em interpretar 007. Quando criança, ele gostava de Super-Homem, do Homem-Aranha, do Homem Invisível e até de cowboys, mas não de um agente do MI6. Depois, ele tentou várias vezes se livrar dessa imagem, embora tenha acabado admitindo que a reencarnação de James Bond ainda era interessante. Na onda de popularidade de 2006, a revista Esquire reconheceu o inglês como o homem mais estiloso do mundo e os espectadores o viram no thriller de ficção científica Invasão. A filmagem foi longa e difícil. Trocaram o diretor, o roteiro foi reescrito e tiveram que interromper as filmagens para que Craig fosse a uma coletiva de imprensa para Cassino Royale. No final, o filme nem sequer vingou. No final de 2007, foi lançado o filme de fantasia A Bússola de Ouro. Depois disso, ele voltou a fazer o agente especial em Quantum of Solace, que estreou no mundo inteiro em 2008. Wanted to be a pretty cold bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved. You don't have to worry about me. I'm not going to go chasing him. He's not important. And neither was she. O filme se passa literalmente 1 hora depois do final de Cassino Royale. Ele se machucou no set, cortou a ponta do dedo com uma bala que apagou as linhas e aí ele não conseguia tirar impressões digitais. O filme tem um monte de acrobacias, muitas ele mesmo tentou fazer. Por exemplo, ele pulou do 3º andar de um prédio para o telhado de um caminhão em movimento. Esse é o primeiro episódio da franquia que a famosa frase Bond, James Bond não aparece, porque o diretor achou que ela não ficou boa no filme e excluiu da edição. O cachê dele aumentou para 7,2 milhões e a arrecadação ultrapassou 580 milhões de dólares. Por outro lado, os criadores admitiram que esse não foi o melhor filme por causa da greve dos roteiristas. Os produtores e o diretor tiveram que finalizar a trama conforme eles iam filmando, tentando fazer a história dar certo. Ainda em 2008, Daniel apareceu no drama Reflexos da Inocência e interpretou um judeu polonês que cria um destacamento partidário durante a Segunda Guerra no drama Um Ato de Liberdade. O filme foi mais ou menos bem com a crítica, mas mandou ver na bilheteria. No ano seguinte, ele contracenou com Hugh Jackman na produção da Broadway Spotlight On, a Steady Rain. Ele foi à estreia com a noiva, a produtora de cinema Satsuki Mitchell, e eles namoraram 5 anos e quase se casaram, mas Daniel rompeu o noivado em 2010. Dizem que ele não atendia as ligações e mensagens da ex e até trocou de número. Depois disso, ela, que sabia todas as senhas do cartão de crédito dele, gastou $1 milhão no nome dele. Mais tarde, eles souberam que ele começou um romance com a atriz Rachel Weisz, e em 2010 surgiram uns boatos sobre a orientação sexual dele depois que ele apareceu em um bar gay.
Ele desmentiu isso tudo em um casamento secreto com Rachel em 2011, em Nova York. A cerimônia contou com a presença apenas de testemunhas e dos filhos deles. Ela, filha dele, e Henry, filho dela. Eles se conheceram nos anos 90, mas foram amigos por muito tempo, até que eles foram convidados para fazer um casal no suspense psicológico A Casa dos Sonhos. And this is a new cushion, I see. Shall I give it a squeeze? I think you should. O filme foi lançado em 2011 e foi um fracasso de bilheteria e de crítica, mas Daniel recebeu um cachê de 5 milhões de dólares. Nesse mesmo ano, ele dublou o documentário One Life e o desenho As Aventuras de Tintin. Ele também apareceu no faroeste Cowboys e Aliens, que ele teve que perder 9 quilos para fazer e faturou um cachê de 6 milhões. Já para o papel do jornalista Michael Blomqvist em Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ele teve que ganhar peso e faturou 6 milhões. E para poder esconder bem o físico sarado dele, os especialistas cobriram ele com várias camadas de roupa. Or an author? Well, I'm doing a biography of Herr Wenger. I saw you on television. It's unfortunate. Bit of trouble, I guess. O terceiro filme dele de James Bond, 007 Operação Skyfall, foi lançado em 2012 e ele se machucou de novo, um músculo da perna durante as filmagens. De acordo com um dos produtores, o passaporte oficial de James Bond que ele usa não é falso, é um documento original emitido pelo Ministério do Interior do Reino Unido. Por motivos de segurança, o passaporte é codificado com informações para poder revelar se ele for usado em qualquer transação oficial. 007 reporting for duty. Why didn't you call? You didn't get the postcard? O ator recebeu 17 milhões de dólares, além de outros 3 de bônus. Nesse mesmo ano, ele apareceu como James Bond no vídeo de abertura das Olimpíadas de Londres, em que ele acompanhou a Rainha Elizabeth II ao estádio. Em 2013, ele e a esposa atuaram na Broadway em Betrayal, que foi o segundo maior sucesso de bilheteria do ano. Pelo próximo filme de James Bond, 007 contra Spectre, Craig faturou 25 milhões de dólares e outros 5 milhões de bônus. Ele se machucou de novo durante as cenas de ação, bateu com a cabeça com força enquanto estava filmando uma cena de perseguição em Roma e machucou a articulação do joelho fazendo uma cena de luta corpo a corpo. No mesmo ano, ele fez um pequeno papel de Stormtrooper em Star Wars O Despertar da Força, e em 2016-17 ele interpretou Iago na versão da Broadway de Otelo. O próximo papel dele no cinema foi a comédia Logan Lucky, Roubo em Família, de 2017, sobre 2 irmãos que fazem um assalto durante uma corrida da NASCAR. Em mais uma tentativa de sair da imagem de James Bond, ele mudou o visual clareando o cabelo. How goes it? Well, I'm sitting on this side of the table wearing a onesie. How do you think it's going? Na mesma época, ele participou da dublagem da série Comrade Detective e fez o suspense Kings, Los Angeles em Chamas, que se passa durante os tumultos de 92 em Los Angeles. Mas mesmo mostrando bem a parte histórica e com um elenco talentoso, o filme não foi bem recebido e os críticos descreveram como uma oportunidade perdida. Depois do casamento, Daniel e Rachel foram bem discretos sobre a vida pessoal. Aí toda vez que eles apareciam separados, a mídia começou a falar que eles iam se separar. Os boatos diminuíram um pouco em 2018, quando ela anunciou que estava grávida. A filha deles nasceu em setembro. Quando ele foi pego carregando o bebê, um apresentador britânico falou que ele estava perdendo a masculinidade. Muitos internautas defenderam ele. E o Capitão América Chris Evans falou que ninguém tem que se preocupar com a masculinidade dos outros não. Em 2019, Daniel estrelou Entre Facas e Segredos, fazendo o detetive Benoit Blanc e trabalhou num sotaque sulista especialmente para o papel. But let me assure you this. My presence will be ornamental. You will find me a respectful, quiet, passive observer of the truth. Para criar o personagem, ele se inspirou em filmes sobre Hercule Poirot e Miss Marple. Ele já declarou várias vezes que está cansado de interpretar James Bond e está se aposentando da franquia. Ele até deu uma palavra de despedida para o próximo ator que ia ficar com o papel. Mas depois de uma pausa e um bom descanso, ele percebeu que a história estava meio inacabada e aceitou fazer o filme do 25º aniversário de James Bond, 007 Sem Tempo para Morrer.
O cachê foi de 25 milhões de dólares, mas é provável que o valor tenha aumentado com bônus. O filme foi lançado no fim de 2021. Eles filmaram em terra, no ar e em mar em diferentes partes do mundo. You know that history isn't kind to those who play God. And you don't? Uma das cenas mais difíceis foi no inverno da Noruega, em um lago congelado. Ele se machucou de novo na Jamaica quando foi pular. Machucou o tornozelo e teve que fazer uma cirurgia. Um mês antes da estreia, saiu o documentário Being James Bond, The Daniel Craig Story, sobre como Sem Tempo pra Morrer foi filmado. Ele fez um emocionante discurso de despedida, agradecendo a toda a equipe de filmagem. Depois de 15 anos como o principal agente especial do cinema, ele recebeu o título de comandante honorário da Marinha Britânica pela contribuição em criar uma imagem positiva da Marinha e apoiar as famílias dos militares. O personagem dele também tem um título parecido. Além disso, no fim da era Bond dele, ele ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood em frente ao prédio número 7007. Não só os fãs, mas o próprio Daniel está falando sobre o futuro da franquia. Ele falou que não queria que James Bond fosse mulher. Segundo Daniel, deveria ter papéis melhores para as mulheres. Tem que criar novos personagens, não só transformar um personagem masculino em mulher. Em 2020, ele assinou um contrato com a Netflix para filmar 2 sequências de Entre Facas e Segredos, que renderam 100 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, uma parte significativa dos pagamentos é uma compensação pelo lucro perdido pelo fato dos filmes serem lançados em streaming e não no cinema. O britânico também planeja estrelar The Creed of Violence e a série de TV Purity. O patrimônio líquido de Daniel Craig é de 160 milhões de dólares. Quase a metade veio de James Bond, fazendo dele o ator de James Bond mais bem pago de todos os tempos. Além do cachê, o papel de agente especial também trouxe a ele grandes contratos publicitários, com a empresa suíça de relógios Omega, as montadoras Aston Martin e a Range Rover e a cervejaria Heineken. Mas ele recusou o acordo de 5 milhões com a Sony, que queria que o celular deles aparecesse no filme Spectrum. O diretor do filme falou que James Bond só usa o melhor. Ele não pretende deixar o dinheiro que ganhou para os filhos. Ele planeja doar para instituições de caridade. Ele colabora há muito tempo com várias organizações de luta contra a AIDS, ajuda órfãos, combate a desigualdade de gênero e de etnia e, junto com Rachel Weisz, ajuda estudantes de famílias pobres a receber uma boa educação em universidades de prestígio. Desde 2015, ele é embaixador da ONU para a eliminação de minas. Não se sabe muito sobre a vida privada dele. Tirando umas raras confissões em entrevistas, dá pra ver que ele é um bom cozinheiro e gosta de experimentar pratos de diferentes países junto com a esposa. Ele também não divulga as tatuagens, a maioria ele considera pessoais e esconde debaixo da roupa. Mas o que ele fala com prazer é do time Liverpool, que ele é fã desde a infância. A paixão dele pelo Liverpool é bem mais resumida numa história com Sir Alex Ferguson, o lendário técnico do Manchester United. Uma vez, ele estava no mesmo avião da mãe de Daniel e convidou o cara para uma partida, e ela respondeu: "Acho que ele não vai querer ver o United jogar não." Daniel e a família moram em uma casa no Brooklyn, em Nova York. Eles compraram a mansão de 5 andares de 1901 no histórico distrito de Cobble Hill, com uma área de 603 metros quadrados em 2018 por quase 7 milhões. Mas levou um tempo para reformar, porque teve um incêndio vários anos antes deles comprarem. A casa de teto alto tem 6 quartos e 5 banheiros, uma espaçosa sala de estar, uma cozinha com área para refeições e um pátio na cobertura. Desde 2011, eles têm uma cobertura de 11,5 milhões de dólares na Green Street, número 20, em Nova York, com uma área de 404 metros. Em 2012, eles compraram um apartamento no 15º andar do New Theater, no Brooklyn, por 6 milhões de dólares, mas venderam pelo mesmo preço em 2019. Outra propriedade em Nova York era um apartamento em Lower Manhattan, com 1 quarto, banheiro, sala de estar e cozinha, comprado por 1,9 milhão de dólares. Não se sabe muito sobre o apartamento dele em Londres. Daniel comprou em 2008 por 4 milhões de libras e depois se desentendeu com os vizinhos por causa de uma grande árvore na propriedade dele. Os vizinhos disseram que a árvore estava danificando a base do prédio com as raízes e precisava ser cortada. Para resolver a disputa, o Conselho Distrital teve que intervir. Várias fontes da mídia dizem que ele comprou o castelo vitoriano Dalby Hall, em Lincolnshire, por 19 milhões de dólares, mas os representantes dele negam. A coleção de carros dele tem um Range Rover Sport, um Lexus RX, um Mercedes S-Class, um Audi A6, um Audi RS6 e um Aston Martin Vantage Roadster vermelho brilhante. Daniel Craig se tornou a encarnação de um James Bond que acompanha a nossa época. Aí é claro que a inevitável mudança de ator tá gerando mais discussão que nunca. Quem você acha que poderia ser o próximo James Bond?
Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.